Olá, eu sou a Fran Santos. Iremos tratar sobre o tema A Serpente de Bronze, simbólica de Deus, no Egito. Portanto, vamos ler o livro de João, capítulo 3, versículo do 14 ao 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. De fato, a serpente de Moisés foi uma representação de Deus contra o Deus de Faraó. Portanto, sendo assim, a serpente que Deus deu a Moisés era a representação do Deus Eu Sou o que Sou. Arão foi o profeta de Moisés, com o cajado de Moisés. Então disse o Senhor: quando o Faraó lhe falar, dizendo: faça vocês um milagre, dirá Arão: toma a sua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em uma serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-a em serpente. E Faraó também chamou os sábios, Janes e Jambre, e encantadores, e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-lhe em serpente. No entanto, a vara de Arão tragou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusando deixar ir os hebreus. Como o povo sabia que Deus tinha tirado eles com o sinal do cajado de Moisés, que se tornou uma serpente, o símbolo de serpente foi um símbolo do poder de Deus, como a serpente do deserto. O cajado de Moisés se torna em serpente, estratégia de Deus contra Faraó. Primeiro, porque Deus se apresentou como serpente a Faraó. Pois Moisés também sabia que o poder de Faraó se constituiu como a serpente antes de Moisés ir ao Egito. Deus se revelou como uma serpente. Portanto, Deus no deserto é a serpente poderosa para vencer a serpente do Egito. Segundo, porque o coração de Faraó se endureceu? Pois Moisés apresentou o que os deuses do Egito podiam fazer também. No entanto, a vara de Arão tragou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, porque o Deus que Moisés apresentou tinha poder. No entanto, os deuses do Egito podiam fazer o mesmo. Por isso, o coração dele endureceu, sabendo Faraó que ele podia fazer o que o Deus de Moisés podia. Deus tinha se apresentado para Moisés antes dele ir a Faraó. Então respondeu Moisés: mas eis que não me creram, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não lhe apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na sua mão? Disse Moisés: uma vara. E ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. Ele lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio. E eis que se tornaram como o restante da sua carne. Sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, verão ao segundo sinal. E se ainda não creram a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tomares do rio torna-se em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois, que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Em Êxodo, capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Deus deu 2 sinais a Moisés, para que o povo cresse que Moisés era enviado do Senhor. Primeiro, respondeu Moisés: mas eis que não me creram. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na sua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. E ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Segundo, disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio. E eis que se tornaram como o restante da sua carne. A serpente de bronze. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Então os israelitas partiram do Monte Rom, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim, que era o maná. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Em Números, capítulo 21, versículo do 4 ao 9. Moisés levantou a serpente no deserto. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A serpente do deserto levantada era o símbolo de Deus, através do cajado de Moisés, para salvar o povo que tinha sido mordido pela serpente ardente. Pois como Moisés levantou a serpente numa haste para que o povo que olhasse para a serpente não morresse,
Assim que olhar para Jesus na cruz, que significa haste, será salvo. Jesus sendo levantado numa haste é como a cruz, é um símbolo para a salvação de todos, que olha para Cristo crucificado. Até mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado, Deus abençoe.